Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 28, classificação de triângulos. Na última aula a gente retomou o conceito de triângulos, fizemos a definição de triângulos, certo? Como que eles funcionam. Tratamos da primeira condição de existência de triângulo. E agora nós vamos classificar os triângulos. Ele pode ser classificado quanto à medida dos lados, quanto à medida dos ângulos internos. Então, essas duas classificações não dependem uma da outra. Então, eu posso ter. Então, geralmente nós classificamos o triângulo quanto à medida dos lados. Então, o triângulo, tananã, em relação à medida dos lados, tananã, em relação à medida dos ângulos internos. Vamos falar disso logo mais. Primeiramente, triângulos podem ser classificados quanto à medida dos lados e quanto às medidas dos ângulos internos, como eu já falei. Essas classificações são independentes uma da outra, certo? Então eu posso usar as duas classificações. Para um triângulo, como eu posso usar só uma delas. Geralmente a gente usa as duas. Então, portanto, quando classificamos os triângulos, geralmente não sempre, a gente usa as duas classificações. Tudo depende da situação. Quanto aos lados, o triângulo ele pode ser equilátero, né? Eu usei aqui, ó, esse amarelão mostarda aqui com esse vermelho para destacar bem, ficar essa cor feia aqui, mas é para destacar bem para vocês não esquecerem nunca mais na vida. Triângulo equilátero, ele possui os três lados de mesma medida, certo? Uma característica que vocês vão observar mais para frente é que todo triângulo equilátero ele é regular. Acho que vocês já estudaram que um polígono regular ele tem que ter os três lados de mesma medida e os três ângulos internos também tem que ser da mesma medida. Sempre que um triângulo é equilátero, isso acontece automaticamente. Não vale para outros polígonos, tá? Se ele tem três lados, alguns outros polígonos podem ter todos os lados com a mesma medida, mas os ângulos não, pode acontecer. Com o triângulo, não. O triângulo, três lados de mesma medida, consequentemente, os três ângulos internos vão ter a mesma medida. Bonitinho, né? Então, equilátero, três lados. Equi, igual, látero, lado, lados iguais. Isósceles. O triângulo ele pode ser isósceles quando ele é isósceles. Quando dois lados possuem a mesma medida e o terceiro é de uma medida diferente. Ó. 6, 6, 8. 2, 2, 1. Então eu tenho dois lados de mesma medida e um lado de medida diferente. Ok? Por último, nós podemos ter um triângulo escaleno. O escaleno ele possui cada lado vai ter uma medida diferente da outra. Quaisquer dois lados que eu pegar serão de medidas diferentes. Eu pego esse com esse, medida diferente. Esse com esse, medida diferente. Esse com esse, medida diferente. Portanto, o triângulo ele pode ser equilátero, três lados com a mesma medida, isósceles, dois lados com a mesma medida, escaleno, nenhum lado possui a mesma medida que outro, certo? Ou três lados de medidas diferentes. Acabamos de definir as classificações de um triângulo quanto à medida dos lados. Agora a gente vamos falar dos ângulos internos. Só que antes da gente definir
as classificações, as nomenclaturas, a gente precisa fazer algumas observações importantes. A primeira delas é que a gente consegue fazer um triângulo com 3 ângulos agudos. Lembra que ângulo agudo? Menor, vamos retomar. Ângulo agudo, menor de 90 graus. Ângulo reto, exatamente 90 graus. Ângulo obtuso, maior de 90 graus. Bom, então, um triângulo formo tranquilamente com 3 ângulos internos menores de 90 graus. No caso, 3 ângulos internos agudos. Fácil, isso é fácil de fazer. Você pega lá, ó, faz um triângulo com um ângulo agudo, faz outro ângulo agudo lá. Na hora que você fechar, provavelmente vai fechar com ângulo agudo. Sem problema nenhum. Porém, aliás, ainda não é porém. Nós também conseguimos fazer um triângulo com um dos ângulos obtusos, aqui ó, maior de 90 graus. E os outros dois são agudos. Observem isso. Então nós conseguimos fazer um triângulo com 3 ângulos agudos, com um ângulo obtuso. Será que a gente consegue fazer um triângulo com 2 ângulos obtusos? Não. Ó, a gente não consegue fazer um triângulo com 2 ângulos obtusos. Observe, ó. Essa reta vai para lá, essa daqui vai para lá. Será que essas retas vão se encontrar em algum momento? Não. Cada vez, ó, conforme vai aumentando, elas vão ficando mais distantes uma da outra. Quanto mais eu prolongo ali, mais distante elas vão ficando. Então, quando eu tento fazer um triângulo com 2 ângulos obtusos, 2 ângulos maior de 90, eu não consigo fechar o triângulo. Se eu não fecho, não é um triângulo. Então, nós conseguimos fechar o triângulo com um ângulo obtuso apenas. 2, sem chance. E 3, então, piorou. Até porque para eu fazer o terceiro ali, ele já teria que ter fechado. Então, primeira observação que nós temos. O triângulo só pode ter um ângulo obtuso, no máximo. O mesmo vale para os triângulos com ângulo reto, certo? Observem aqui, ó. Se eu encontrar com ângulo reto, fecha tranquilamente, certo? Só que se eu tento fazer com 2 ângulos retos, essas duas retas aqui, ó, elas são o quê? Paralelas. Se elas são paralelas, elas vão se manter infinitamente seguindo na mesma direção, mantendo sempre a mesma distância, só que elas nunca, em momento algum, vão se encontrar. Então, novamente, nós temos a situação com 2 ângulos retos, o triângulo não fecha. Bom, portanto, nós temos essas regrinhas aí. Ó. O que nós podemos tirar disso? O triângulo, ou ele vai ter 3 ângulos internos agudos, ou ele vai ter apenas um ângulo obtuso e os outros 2 ângulos agudos, ou ele vai ter apenas um ângulo reto e 2 ângulos agudos, certo? Existe uma propriedade. Por que eu não consigo fechar isso aqui? Não sei se vocês observarem, mas sempre, talvez você já tenha até aprendido, se eu somar
a medida dos três ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus, ok? Portanto, e existe também outra condição de existência de um triângulo, que para eu fechar ele, tem os lados eles têm que ter uma certa relação de medida, ok? Mas eu não vou tratar disso hoje não, mas essa matéria é lá mais para frente. O que nós observamos aqui? Primeiramente, o triângulo ele tem que ter uma dessas três condições. Qualquer triângulo vai ser um desses três casos. Ou ele vai ter três ângulos internos agudos, ou ele vai ter um ângulo obtuso e um apenas, e os outros dois serão agudos, ou ele vai ter um ângulo de 90 graus e apenas um, e os outros dois ângulos agudos. Essas são as três situações de classificação de triângulo quanto à medida dos ângulos internos. E como que eu chamo? Qual a nomenclatura que eu uso? Triângulo acutângulo. Três ângulos internos agudos. Acutângulo vem de agudo. Obtusângulo, de obtuso, lembra? Apenas um triângulo, ou apenas um ângulo interno obtuso, os outros dois agudos. Triângulo retângulo, eu vou ter um ângulo de 90 graus, dois ângulos internos agudos, ok? São essas as classificações, por exemplo. Só que eu posso usar as classificações juntos, por exemplo, eu posso ter um triângulo retângulo isósceles. Triângulo retângulo isósceles. Posso ter um triângulo obtusângulo escaleno. Posso ter um triângulo acutângulo equilátero. Posso ter um triângulo acutângulo escaleno. Deixa eu ver se tem como um triângulo rectângulo isósceles. Tem também, sem problemas. Então, nada me impede de usar as duas classificações para o mesmo triângulo. Muito pelo contrário, eles têm essas mesmas classificações e geralmente a gente usa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula sobre as características do triângulo, as classificações de triângulo. Bom, essas são as classificações. Quanto aos lados, ele pode ser equilátero, escaleno ou isósceles. Equilátero, três lados iguais. Escaleno, três lados diferentes. Isósceles, dois lados iguais. Ou ele pode ter classificação como acutângulo, obtusângulo, retângulo. Acutângulo, três ângulos internos agudos. Obtusângulo, um ângulo interno obtuso, dois ângulos agudos. Retângulo, um ângulo de 90 graus, um ângulo retângulo, dois ângulos agudos. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje sobre triângulos. Espero que vocês tenham entendido. E até a nossa próxima aula.